Olá pessoal, muito bem-vindos aqui a mais um TrígonoCast, agora de novo com o meu sócio Werner, né, falando aqui sobre a resenha que ele, com tanta maestria, mais uma resenha, né, recheada de conteúdo. Vamos começar aqui a destrinchar a resenha, Werner. Aqui está aqui o QR Code para quem quiser, o título Todos os Caminhos Levam a Roma, né? E vocês têm aí acesso pelo QR Code dessa resenha aí, magnífica, mais uma aí para rechear aqui a nossa biblioteca de resenhas, né? A resenha começa um pouco falando do mês, né? Infelizmente tivemos no mês de outubro mais uma guerra, né, contra o Israel, contra o grupo terrorista Hamas, né? E algumas outras coisas que levaram os mercados a realizarem. Se quiser comentar um pouco, Werner, assim, um pouco do outubro, né? O mercado, né? A gente sempre comenta que o que domina o mercado, as tomadas de decisões, é o top-down, né? Então são notícias macro, tanto lá fora como no Brasil, que influenciam, né, os investidores, e às vezes eles descolam dos fundamentos das empresas, né? Então, a questão do Fed, vai subir os juros, chegou no topo, vai cair mais rápido, não vai cair, quer dizer, a cada dia a gente escuta uma nova informação, né? Algum dos membros do Fed faz um discurso e o mercado vai se reposicionando. Então, como ninguém tem informação melhor do que ninguém, e todo mundo toma a mesma decisão, é uma informação que no fim não leva a nada, porque todo mundo vai ter acesso às mesmas informações na mesma hora, isso não vai influenciar os resultados das empresas, muito pouco, né? Então a questão macro só aqueles choques externos que a gente fala que são diluídos, por isso que a gente fala que os nossos fundos precisam ser olhados pelo menos por 3 anos, que é no momento em que esses choques externos, independentemente de quais sejam, eles são diluídos ao longo do tempo, né? Então assim, a gente vê aí um pequeno problema, né? Um comentário do presidente Lula falando, minimizando a importância do déficit fiscal zero, que é uma meta que o Haddad colocou para seguir, né, indicando que talvez que não vai cortar gastos. O mercado já estressou e a gente vê aqui claramente... né? Deixa eu comentar, Fred, voltando atrás, assim, inclusive as coisas macros ainda. Então, você comentou da guerra, né, entre o terrorismo Hamas e Israel, né, que, de novo, top-down. A princípio, se esperava que pudesse haver uma perturbação no petróleo. Até subiu, se envolver Síria e Irã, principalmente o Irã, né, com complicador, e no mesmo tempo, né, a Petrobras anunciou que vai ter mudanças no seu estado social, quer dizer, umas coisas que o mercado não gostou em relação à governança, né? Então, assim, uma notícia boa, o petróleo pode subir ou está ruim. No final das contas, o que aconteceu? O petróleo caiu, né? E depois Petrobras voltou a subir com o petróleo caindo. Então, o mercado não tem nenhuma lógica. E ainda, né, a gente comenta do Lula, mas teve mais um evento no final do mês, né, meio que ajudou a salvar o Bovespa, que foi negativo, mas o índice Small Caps foi pior, né, as Small Caps são mais sensíveis às questões macro, que foi a Vale anunciando uma nova recompra, né, e também mais um mega dividendos. Então isso atenuou um pouquinho a queda do Bovespa, né, pelo mercado se animou um pouco mais com a Vale. Do mesmo jeito que o Bovespa está tendo a performance esse ano, basicamente pela Petrobras. Petrobras, então. Se tirar a Petro do índice Bovespa... Se a gente voltar lá atrás, né, quando anunciou a nova diretoria, né, que foi contra o próprio conselho, que foi contra... Quer dizer, só tem notícia ruim da Petrobras e foi uma das coisas que mais subiram. Sim. Então, quem se posicionou no início do ano, vou vender Petrobras, por causa de governança, por causa disso, vai congelar preço, quer dizer, se deu muito mal. Né? Você vê como top-down, ele muitas vezes se leva para um caminho totalmente equivocado, porque a expectativa não é o que se traduz na realidade, tá? Então foi o que aconteceu esse ano aqui com o Petrobras. Mas a gente vê claramente, né, o que aconteceu com juros longos aqui, né, o DI 2030 aqui, olha o que aconteceu, o juro estava, a ponta longa da curva estava caindo, bastou o Lula comentar que não era importante o déficit zero. Podia ser 0,5%, né, que meio, zero. E olha como deu pico de juros, depois o mercado acalmou de novo. Então quem apostou contra, saiu vendendo, né, justamente com esse discurso, né, esse comentário do Lula, né, se deu muito mal. Por que está acontecendo? Nós estamos falando pós-resenha, tá? Quer dizer, o efeito pós, que a bolsa subiu bastante, né? Sim. Então, quem posicionou macro, temos o macro, né, top-down, olha, o governo não vai perseguir o déficit fiscal zero, né? Vendeu, e o que aconteceu, né, as coisas não foram dessa forma. Voltou a falar, não, vai ser zero, pelo menos vai tentar, e o mercado voltou a subir. Então, quem vendeu, nessa fala do Lula, realmente acabou perdendo dinheiro. Então, o problema, Werner, assim, a gente já é macaco velho de mercado, e a gente está vendo isso, esse fator aí, mais ou menos desde meados de 2021, que muito acontecimento externo, né? Começou
aumento de juros lá fora, aumento de juros aqui, guerra na Ucrânia, e tudo isso que a gente vem falando. Isso atrapalha muito. Nem se fala mais em guerra na Ucrânia, nem se fala. Nem se fala mais. Fala. Né? Mas o ponto assim, é que isso tira o mercado dos fundamentos, porque o mercado fica nervoso, perde a visibilidade e fica a favor dos ventos. Então, um dia corre para a direita, outro dia corre para a esquerda, outro dia entra, outro dia sai, e o mercado fica tendo esse comportamento de curtíssimo prazo e dificilmente os fundamentos são precificados. Né? Em algum momento. E o que acaba acontecendo, o que tem acontecido com a gente, que a gente... você faz uma gestão muito bottom-up, com foco nas empresas, é que se a cota não acompanha o lucro das empresas, o fundo vai ficando barato. Porque as empresas duplicam, triplicam o lucro, o fundo anda pouco por conta dessa bagunça macro pelo mundo, macro e política pelo mundo, até o momento que você vai puxando a corda, que essa corda estoura. Em algum momento isso volta tudo e o fundo volta a patamares mais normais. Né? E tem meses, né, que a gente foi negativo, como foi o mês passado, no mês de outubro, é como se as ações ficassem mais baratas. O lucro não mudou nada. Sim. As empresas não mudaram. Então a gente fala assim, ficou barato, né? O fundo caiu, né? Vou resgatar, não vou investir. Pelo contrário, né? São janelas de oportunidades, porque em termos fundamentais nada mudou, exceto ficou mais barato, né? Sim. E eu sempre falo, quer ganhar dinheiro, compra na baixa, vende na alta. O pessoal faz... E tem a paciência, né? E tem a paciência. Não, todo mundo sabe, todo mundo entende de mercado, tal, mas todo mundo faz o contrário, né? Quando cai, vende, quando sobe, compra, né? Isso. Exatamente o que se iria fazer. Mas é a manada, e o que acontece é o seguinte... existem traders profissionais, existem algoritmos profissionais que ganham dinheiro com a manada, mas a grande maioria dos investidores que fazem, né, que seguem a manada, eles compram caro e vendem barato. Então, assim, não funciona isso, mas enfim, mercado muito volátil, ainda sem visibilidade, e a gente aqui, todo mundo torcendo para um rally de final de ano. E eu acho que essa torcida faz com que qualquer notícia boa, por menor que seja, ou a falta de notícias ruins, já vai fazer o mercado andar. Porque assim, é um desejo aí, né, coletivo. Vamos agora então ao tema da resenha, né? Então... tema da resenha aqui, né? A gente também fala aqui dos eventos de novembro. A gente teve dois. A gente vai ter aí no dia 23 de novembro nosso terceiro Trígono Day. Ele vai ser na sede do Banco do Brasil, na Avenida Paulista, um dia recheado de palestras, né, Werner? Muita gente interessante e também acesso online para quem quiser acessar. Né, tem aí o QR Code, acessar e assistir isso de forma online. Mas tem um outro evento... Perdeu online, né? Fica gravado, né? Isso é o trabalho, não consigo ver, né? Mas fica gravado. Nós vamos editar também... não quero ver assistir tudo, a gente vai editar também os vai painéis. Vai editar por painel. Né? Então fica aí acesso a todo mundo, né? De forma tranquila. Mas eu acho que tem um outro fato relevante também aqui na Trígono, né? Nós somos aí a única gestora, pelo menos do meu conhecimento, que está pelo terceiro ano agora publicando o nosso relatório de sustentabilidade através da contratação da ATA, uma consultoria independente. Conta um pouco desse relatório, a gente vai publicar ele, né? Tá passando por revisão agora, vai ser traduzido para o inglês também e a gente vai deixar isso publicado no nosso site aí com a transparência. Nós fizemos já há 3 anos atrás, no primeiro relatório, foi mais ou menos pegada de carbono. Era o grande tema, né? Quantas empresas emitem de gás de efeito estufa, né? E nós medimos nas empresas e apresentamos os dados. Fizemos mais um pouco mais elaborado, mais informações, né? Melhorou toda a forma, né? Como é feito esse levantamento. As empresas foram mais contributivas, entenderam. E aí esse terceiro agora, que eu diria que realmente é o nosso relatório de estabilidade, né? Os outros eram, digamos, pegada de carbono. Não só a questão da pegada de carbono, né? Emissão de gás de efeito estufa, nós estamos também avaliando o consumo de energia, né, como as empresas estão fazendo a gestão de energia, a água, que é outro tema importante, estamos vendo aí a questão... Né, e reciclagem de lixo também, né? E não é só lixo, né? Os resíduos industriais, como é que as empresas lidam com os resíduos industriais, né? E também no relatório, nós dedicamos uma parte à palavra do gestor, como é que a Trígono, ela se envolve, né, com esse tema ESG. Então, não só tudo que eu comentei aqui, mas também as questões sociais, né, onde a Trígono se envolve, né, e outras questões de governança, onde a Trígono se envolve. Então, o relatório ele envolve 95% das empresas investidas, não adianta fazer 40, 25 Porque as empresas elas ajudam, elas respondem questionários, né? A turma vai lá em loco. E algumas empresas de lá para cá publicaram os próprios relatórios de estabilidade que não tinham antes, até com uma provocação. Então a gente espera, e foi muito bom esse ano,
resposta à qualidade das informações melhorou muito em relação ao passado. Porque viram um benefício, né, que as outras empresas que participaram tiveram. E a gente qualifica. E quem não deu boas informações, não respondeu, tá a sua nota lá, público. Então, cara, bom, ano que vem eu tenho que melhorar aqui. Vai ser muito legal, porque a gente agora, com essas informações em mãos, a gente vai começar a colocar nas lâminas dos fundos, né? Até pedir para o Roma fazer isso, nosso diretor de marketing, colocar para cada lâmina, para cada fundo, qual a pegada de carbono daquele fundo, né? E outros dados aí de sustentabilidade para que o nosso investidor tenha essa informação. E além do PRI, né, que é digamos, vamos dizer, empresas que seguem padrões, né, de ambientais e governança, né, que é global, são 5.400 gestores signatários, né, que nós aderimos também. Nós temos o que chama-se Carbon Control. Então, nossa gestora, ela controla, ela se preocupa, e nós temos um selo autorizado para colocar na trilha, nos produtos, nós controlamos o carbono gerido ou gerado pelas empresas. Tá? Então, a gente mostra que realmente nós estamos engajados, pelo menos reportar. Logicamente, eu não tenho como controlar, como reduzir, mas eu tenho como provocar. Né? Não, mas você tem como influenciar, porque, por exemplo, eu me lembro uma história que você me contou, há muito tempo você me contou, por exemplo, da Ferbasa, que ela estava poluindo na sua mina, lá na sua metalurgia. E acho que foi você que sugeriu colocar uns filtros de manga na verdade, a gente sempre discute com as empresas, nas iniciativas, melhorar. Então, a Ferbasa era a única empresa do Brasil que tinha todos seus fornos com filtro de manga, que significa assim, você imagine um coador de café, né? Então, assim, todo aquele pó, todos aqueles resíduos, esse filtro ele recolhe, né, e vai transformar em subprodutos. Até tem lá pó de sílica, né, que vai usar, reforça o cimento, melhora a qualidade do cimento. Então, você usa como subproduto produtos que iam lá para o nosso pulmão, né, iam para o ambiente. Então, a Ferbasa era a única, e talvez ainda é a única empresa de ferro-ligas do Brasil que tinha todos os seus fornos já com filtros de manga, e outras, né, provocações que a gente faz, como são os finos de carvão, né? Sobra carvão na Ferbasa, as empresas, mas o que você faz com esse fino? Né? Pó de carvão. Né? Então a gente provoca, dá digamos, um uso, né? Um aproveitamento a esses resíduos. Eu sei que não só você provoca, como você traz exemplos externos de benchmarks internacionais. Olha, lá na África do Sul fazem isso. Então você está o tempo inteiro, você e seu time, o tempo inteiro engajando nas empresas para melhorar essa questão. De quem? Muitas vezes a gente faz através dos conselhos, né, Fred? Não é assim, vou lá para o acionista, né? Não tenho acesso, mas eu vou através do conselheiro. O conselheiro leva para o conselho de administração, né? O conselho de administração leva para o acionista, tá? Então a gente tem essa provocação. Bom, vamos lá, né? O tema que você central da sua resenha, né, remete muito ao Império Romano, né? Império Romano com o Imperador Otávio, que começou. Eu adoro o Império Romano. Né? E depois com Augusto, né? Foi um império aí de 500 anos praticamente. Mil, né? Depois teve Constantinopla, né? Que foi mais. Mas o Império Romano terminou 500 anos depois de Cristo. 450, mais ou menos, onde surge, né, Constantinopla, hoje Istambul, né? Que dura mais 1000 anos. Então, se a gente pega as duas pontas, né? Que foi na Europa e hoje que é a Turquia, né? No Oriente. Temos aí 2000 anos de história romana. Né? E se não me falha a memória, não sou historiador, mas Constantinopla virou Istambul em 1453. Que foi o Mohammed, lá, um dos sultões, com 23 anos apenas, né? Foi a queda de Constantinopla. Que também é cultura. Mas enfim, então naquela época surgiu aí o ditado de que em todos os caminhos leva a Roma, ou quem tem boca vai a Roma, ou o que seja. Explica um pouco qual é a relação disso com o que a gente faz aqui. Então, até, Fred, o que a gente comentou agora, né? A questão de descarbonização, controle, né, do pegada de carbono, né, o meio ambiente. Então, no fim, nós vamos estar mostrando agora, a seguir, as nossas principais posições, né, e o que tem a ver isso em relação a Roma. Não é a Roma, é que todas caminham numa mesma direção, né? Que é a descarbonização, basicamente a alimentação, né? O Brasil é o celeiro do mundo, né? Nós somos posicionados, e inclusive o Brasil será o país mais desenvolvido em termos de biocombustíveis, né? Combustíveis renováveis, não é carro elétrico, não. Realmente é combustível limpo, renovável, e também onde que a indústria entra nisso aqui, justamente nossas indústrias, elas estão ligadas justamente à descarbonização, melhora da qualidade do ambiente, né? O uso mais eficiente da energia, dos recursos naturais. Então, no final, nós vamos estar mostrando, todos conversam, né? E todos levam a um mundo melhor através de processos industriais, produtos, né? Ou mesmo tecnologia que vão melhorar
a qualidade aqui do planeta, inclusive trazer alimentos mais saudáveis, né, para o nosso planeta. Então, vamos aprofundando um pouco disso, né? Você fala aqui um pouco, essas nossas teses de investimentos são as principais aí, todas são amplamente discutidas nas lives, né, nas resenhas, né? E aí você colocou isso no contexto do Império Romano. Conta um pouco essa então, ligação. Nós temos aqui basicamente 3 indústrias, 3 empresas, né, Tupi, MAHLE, Metal Leve, Schultz, né, que é setor automobilístico, especialmente pesado, né, e onde a Tupi está investindo fortemente na tecnologia, junto com a MAHLE, descarbonização, no hidrogênio, né, no biometano, reciclagem de baterias, né. Então, assim, no limite, né, a renovação da frota antiga, poluente, por novos veículos, né, que mesmo que não sejam elétricos, eles melhoram muito a qualidade do ambiente, né, eficiência, questão de acidentes, veículos mais modernos, que transportam mais, consomem menos. E a Schultz, ela entra, porque justamente os mesmos clientes de Tupi e de MAHLE são clientes da Schultz também. Então a Schultz entra a reboque, né, ela não faz especificamente esses produtos, né, que é o powertrain, que é os motores, né, da Tupi e da MAHLE, mas a Schultz também fornece peças para motores, também para caixa de câmbio. Então a Schultz entra nesse segmento. Tem mais, o governo vai estabelecer agora, proximamente, né, novas regras, que é o Brasil Rota 2030, né, descarbonização, eficiência energética, combustível do futuro, com incentivos fiscais. Então a indústria, especialmente a automobilística, vai ser muito privilegiada. E não que eu antecipei, não é assim top-down, o governo vai fazer, vou comprar antes. Nós estamos comprados desde o início da Trigo, nisso aqui, né? Exatamente. Então, no fim, o governo está vindo na nossa direção. O governo entendeu, Fred, o que tem que fazer. Né? E não é eu vou seguir o governo basicamente caiu a ficha que tem que investir na qualidade do meio ambiente através da indústria, né? Aí no meio, né, 3 empresas do setor agronegócio, que a gente, talvez a Trigo é a empresa que mais investe, né, entre aqui as gestoras brasileiras em agronegócio, que é a Kepler, né, que é Sirus, que é a segurança alimentar, São Martinho e a Jalles, que basicamente o etanol, né, energia de biomassa, agora com o biometano também, que a São Martinho também vai fazer um projeto. A Jalles, se não me falha a memória, é uma empresa recente da nossa carteira. Não é tão recente, mas, né? Ela mas vem ganhando tá, importância, né? Ela vem ganhando importância, a São Martinho é antiga já, né? Também a gente está dando maior peso na São Martinho e na Jalles, né? Então são empresas do agronegócio que tem muito a ver com o meio ambiente e quebra especialmente, por exemplo, quando ela tem milho, que vai para etanol de milho, né? Que ela faz os silos. Quando um silo usa soja para fazer o biodiesel, tem a Kepler no meio. Então a Kepler é indiretamente envolvida na logística, né? Nas cooperativas, né? Nos produtores rurais. Então a Kepler ela se conversa com o agronegócio. O Brasil realmente será o país que nós vamos mostrar à frente, né, que vai alimentar o mundo, inclusive com os biocombustíveis. E do lado direito, né, as 2 empresas que são eletrointensivas, que tiveram desempenho, o melhor retorno na Bolsa desde o Plano Real, e não é por acaso. Aqui, né? Interessante, né? Assim, por coincidência, né, o grande diferencial dessas empresas, né, que elas são eletrointensivas. Né? O Brasil tinha uma energia cara, nossa energia está cada vez mais barata, mais limpa, né, renovável, e justamente essas 2 empresas estão investindo em energia própria, autoprodução eólica, no caso Unipar Solar, Unipar já vai para 80% de produção própria de energia, né? A Ferbasa também com produtos, né, do silício, ferro-silício de alta pureza, que vai ser utilizado em produtos de eficiência energética, como são os geradores, os motores, vários produtos, carro elétrico tem Ferbasa, carro híbrido tem Ferbasa, né? Então, olha só, Fred, Ferbasa 94.000%, né? Isso aqui dá quase 25% ao ano. 30 vezes mais do que o Ibovespa. E o Bovespa com 3.000%, né? 30 vezes Estamos mais. Estamos falando em 94... E olha, Bovespa, Petrobras, Vale, Itaú... Não, né? mas eu acho interessante, né? Werner, que em 94, nós dois, a gente tinha o Fundo Pulsar, o Clube Pulsar de Ações, né? Eu não me lembro se tinham essas empresas no clube, na época. Mas a gente tem a carteira lá embaixo. Mas eu sei que você acompanha ela há muito tempo, né? Eu acompanho desde 82, né? Mas assim, o Pulsar não tinha, tem outras coisas, né? E tem coisas que até hoje a gente tinha. Sim. Petenat a gente já tinha. Em 92, a gente já tinha Petenat na carteira, Fred. A Cristal, Tronox, né? Em 92 a gente já tive lá. Então, isso aqui é longo prazo, né, velho? Isso aqui é longo prazo. O pessoal não tinha nem nascido. Muitas pessoas que estavam nos ouvindo não tinha nem nascido, a gente já tinha essas posições que a gente conhece há muito tempo.
Então, vamos lá. Conta um pouco, então. Você está falando agora, você entra um pouco aqui na resenha, comentando um pouco dos números do agronegócio. Então, comenta um pouco aqui para gente. Então, esses dados, né, não é da Trígono, não é da Werner, né, não é nem do Brasil. É da FAO, né, que é o Departamento de Agricultura lá da ONU, né, e eles dão uma projeção para os próximos 10 anos, né, qual será, e voltando uma retrospectiva há 20 anos atrás, né, qual as principais regiões exportadoras líquidas do agronegócio. Né? Basicamente, agronegócio, você tem os alimentos, as proteínas de um lado, você tem lá os insumos, né, os fertilizantes, os agroquímicos, né, que são consumidos, utilizados na produção. Então, o Brasil, vejam só, comparem lá com os Estados Unidos. Né? Então, o Brasil, ele vai se destacando, né? Ele tem uma posição aí de 80 bilhões de dólares, que eu acho até modesta, vai em 32, e os Estados Unidos vai estar com um pouco mais de 42 bilhões. Então, os Estados Unidos sempre foi o grande exportador de milho, de soja, né, de outros produtos, algodão. Né? Os Estados Unidos vai ter uma exportação líquida do agronegócio, metade do que será o Brasil. E eu te digo, isso aqui está subestimado. Pode ser mais, pode ser 100 bilhões. Oceania, né, basicamente você tem a Austrália, também uma região produtora, né, de alimentos, né, ela mais ou menos fica estável. A Rússia, que está errado, Fred, porque assim, provavelmente foi antes da guerra da Rússia. Veja a Rússia ganhando peso. Quer dizer, se a Rússia não produzir, eu falo, se a Rússia não produzir... Mas eu espero que até 2032 não tenha mais guerra, né? Mas se a Ucrânia e a Rússia, por acaso, nessa guerra se estender mais, ou ser prejudicado, quem vai produzir no lugar da Rússia? Só o Brasil, porque ninguém tem área. E a China é o grande consumidor. Exatamente. Né? Então, o Brasil, a Europa, 0 a 0 ali, né? Não tem nenhuma importância, ela consome, exporta agroquímico, então, BASF, Bayer, Syngenta, aquelas empresas que são, digamos assim, o agroquímico, alguns chamam de agrotóxicos, pesticidas, na realidade, são defensivos agrícolas. Sem defensivo não haveria vida no planeta, né? Teria mais gente morrendo de fome do que gente bem alimentada. Então a China vai ser o grande demandador de alimentos e o Brasil será o grande fornecedor. E nós estamos aqui, né? A Trígono, através da Kepler, que indiretamente vai exportar para a China, através de Socilos, e também São Martinho e a própria Jales, né? Através do açúcar e também através do etanol, que nós vamos ver a seguir qual a importância aqui dessas duas empresas em relação ao próximo tema. Então, o grande tema agora, nós vamos ter a COP30, né? Que basicamente vai tratar novamente das questões climáticas, né? Então, também a FAO, quem quiser saber mais, só buscar no Google, né, esse relatório da FAO, bastante completo, são mais de 300 páginas. Eles mostram que o Brasil, né, será o grande contribuidor para a produção dos biocombustíveis. Né? E aí eu estou falando de biodiesel, né, que está subestimado, o etanol SAF, né, que é o... O biodiesel deve estar bem subestimado, né? Porque você vê o biodiesel grande, o que cresce mais lá nos Estados Unidos, né? Mas assim, eu digo que está muito subestimado e o que vai crescer bastante é o etanol, né, o biocombustível, inclusive do próprio de soja, para aviação. Então, em 2050, né, aí mais pouco menos de 27 anos, 65% dos combustíveis da aviação no mundo serão de biocombustíveis, etanol e biodiesel, né? De certa forma, o diesel, né, será transformado também em querosene de aviação. E quem tem etanol, quem tem soja para produzir, ou etanol de milho, é o Brasil, ou a cana, é o Brasil. Então nós vamos ganhar um destaque, né, importante. Né? A Indonésia, ela entra aqui por óleo de palma, né? Ela tem outras fontes, né? Mas nós vamos ter um papel muito importante a nível mundial no uso, né, dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Né? A gente vai substituir fóssil por biocombustíveis. E o biometano, que não está nesse gráfico aqui, digamos assim, a falta atrasada, e aí nós temos empresas como a Jales e a própria São Martinho que estão produzindo biometano, e as empresas, por exemplo, a Tupi, MWM, que vão fornecer motores justamente que vão consumir biometano. Você vê, está tudo interligado. Por isso eu falo, Fred, todos os caminhos levam a Roma, porque todos os nossos investimentos estão relacionados de uma forma... Sem contar a tecnologia de ponta que o mundo agro brasileiro tem, né? Você vai na São Martinho, você vê tecnologia de ponta. E aqui, Fred, até é meio micro, né, dentro do que a gente está mostrando aqui, no próximo slide, no próximo comentário. Nós estamos vendo o açúcar, né, realmente ele está com um preço muito bom, né, 27 centavos, 28 centavos. Mas se a gente voltar em 2011, né, que houve também um problema de fornecimento, de clima, ele chegou a quase a
$35. E Estamos vendo o mesmo problema agora, né? Isso não está inflacionado, não. E outra, a Índia passou a produzir o etanol para combustível, fazer o blend, veículos a flex também. E a Índia e a Tailândia proibiram a exportação de açúcar, porque está faltando. Então, você pega a questão inflacionária, né, o custo inflacionário, né, a demanda de açúcar continua crescendo. Então, esses 27 hoje, Fred, vou dizer um número aqui, se chegar aos 35 e chegar a 40, Werner, você está louco, né? Não é nenhuma Mas absurdo. quando você acha que chega a 35, 40? Pode chegar rapidamente. Fred. Olha que saiu de 2020 de 10 para 27. Ele triplicou. Se subir 50%, é 40. Agora com esse El Ninho, né, ninguém sabe. Ano que vem o que vai acontecer? Pode chover muito, pode chover muito pouco. Na Índia, na Tailândia, nos Estados Unidos, na Austrália, né, na China, que são vários países que terão efeito também de seca. Na Europa também, que produz açúcar de beterraba. Então, assim, esse preço chegar a 40, que é 50% a mais, e tanto que as empresas não estão fazendo hedge, né? As empresas brasileiras sempre perderam dinheiro aqui nos últimos anos, porque sim, ela fez hedge, o preço subiu, fez hedge, o preço subiu, perdeu. Agora elas estão segurando porque elas acreditam que realmente possa ter um aumento do preço do açúcar. Então, de novo aqui... Mais ou menos a favor do São Martinho e da Jalles. E também se o petróleo subir por conta de guerra, né? Ainda a gente não sabe os efeitos da guerra, ou a Rússia e a Arábia Saudita reduzindo novamente na oferta de petróleo, você pode ter um repique aqui no petróleo e o etanol aí deve recuperar também. Então, espero que não, né? A gente tem que estar no mundo que a gente precisa ter menos inflação e não mais inflação. Mas nós temos hedge aqui, né? Se tiver inflação, pelo menos nossas empresas estão ganhando, né, Fred? Então, assim, mas aí a bolsa volta, né? Não sobe. Vamos lá. Né? O mercado não gosta de juro. E falando na inflação e exatamente de commodities, veja só que interessante. Nós estamos a 23, né? E eu falo assim, essa inflação que nós tivemos entre 21 e 23, né, meados de 23, teve muito a ver com a pandemia, né? Foi oferta, choque de oferta. Não foi assim, aumento da demanda, porque as pessoas não se alimentam mais, as pessoas não consomem muito mais. Pô, uma pandemia não caiu a demanda das coisas, né, dos produtos? Sim, só que a oferta caiu muito mais. O que aconteceu agora? Nós estamos ao mesmo nível, né, base 600, né, 538 ali, de 2011, 2013, ali, né, depois caiu bastante para 400. Então, se fala, mas o mundo inflacionou, né? Na realidade, o mundo deflacionou entre 14 e 21, né? Ali na pandemia, e também uma época de menor crescimento. Agora nós voltamos ao digamos, um nível normal, que foi entre 11 e 15. E que está muito bom, né? Se tivermos inflação de commodities de 10 anos atrás, significa que não são as commodities que estão inflacionando o mundo. E aqui commodities entra petróleo, entra energia, entra alimentos, entra metais, entra tudo, né? Então a inflação hoje ela vem mais de serviços, vem de salários, vem da oferta de serviços insuficiente para atender a demanda, né? Nosso mundo hoje cada vez consome mais serviços. A gente está tendo dificuldade em desacelerar a economia? E com desemprego aí abaixo de 4%, né? Então o Brasil está com 8% de desemprego, então nós temos ainda um bom colchão até que a inflação chega à mão de obra, né? O emprego. Então, por enquanto, nós temos que empregar mais, né? Mas não significa que nós vamos pagar mais. Temos que empregar pessoas e não aumentar salário. Seria ótimo, né? Ter as duas coisas. Você já comentou aqui no nosso podcast sobre alguns diferenciais da Ferbasa, né? Mas no Brasil, né? Comenta um pouco aí desse slide. Eu lembro muito, assim, quando eu era criança, a gente tinha um apartamento no Guarujá e sempre passava por Cubatão. E era realmente considerada a cidade mais poluída do mundo na época, né? Então, assim, passava de vidro fechado, desligava a ventilação do carro, eu lembro. E mudou completamente isso hoje, né? E não era assim. Na realidade, quem está lá em Cubatão, né, a Unipar, que era a antiga Carbocloro, né, que era inclusive uma empresa multinacional americana que foi nacionalizada. Né? Então, a Unipar, ela está dentro de uma, digamos, Mata Atlântica. 90% da área onde a Unipar está instalada é a área, digamos, de mata. Ela pega água, né, de um ribeirão ali que vem da serra e ela devolve essa água mais limpa do que recebe. Imagina, eu estou recebendo uma água da serra... E está limpando a água. Limpando, tem carpa e ela devolve essa água lá para, né, digamos, vai para o mar mais limpa. E a Unipar, ela assinou... O Brasil, na realidade, assinou o contrato, né, de um compromisso de eliminar o mercúrio, né, que é o Minamata, né, e a Unipar está fazendo investimento, né, até 2025, eliminar o mercúrio da sua tecnologia, que na realidade ela é 100% recuperável. A Unipar não compra mercúrio, né? Ela é totalmente reciclada, não tem nenhum impacto no meio ambiente, mas para não ter mais o mercúrio dentro das suas atividades industriais, ela vai fazer um investimento relevante, né, com novas tecnologias, até mais eficientes. Então, melhora a questão
ambiental, mas um compromisso não... O mundo mudou muito, velho. Eu lembro quando eu era pequeno também, outra lembrança, quando a gente ia fazer a obturação no dente, no dentista, a amálgama tinha mercúrio. E às vezes o dentista te dava um potinho com mercúrio para você brincar em casa, ficar botando na mão, Termômetro, brincando. né? Quebrava o mercúrio, então o bebê ficava brincando com mercúrio, aquelas bolinhas. Pois é. Então, enfim, a gente aprendeu muito aí. Então, de novo aqui, a Ferbasa e a Unipar são duas empresas, ligadas a commodities, né? Na realidade, são indústrias, né? Que estão investindo em energia e também estão investindo em energias renováveis. A gente vai mostrar aqui no nosso relatório, né, de sustentabilidade que a Ferbasa, dentro do setor de ferro-ligas, é a empresa mais sustentável do mundo, é mais limpa, por questões específicas da sua produção industrial, né? E a principal cliente da Ferbasa, que é a Peran, empresa de inox, é a empresa mais verde no mundo na questão ambiental, né? Ela é neutra em carbono. E o inox, como todo aço, ele emite carbono, e a Peran é totalmente neutra, e a Ferbasa é um fornecedor da Peran. Então, basicamente é isso, Fred. Então, sim, nossas empresas investidas, né? Nós vamos estar mostrando nosso relatório de estabilidade. São empresas que vão contribuir ao meio ambiente, né? Investindo em energia renovável, contribuindo para os alimentos do mundo, guardando, estocando através dos ciclos da Kepler, e também combustíveis cada vez mais limpos e renováveis. E gerando retorno aos seus acionistas, né? Que é né, tão importante tá quanto. Fazendo bondade, são negócios, né? Ninguém está aqui por caridade, né? Então são negócios sustentáveis que remuneram acionistas e realmente criam valor também. Não é só remunerar, é criar valor, né? Você distribui dividendos, que é a remuneração, mas também esse investimento daqui a alguns anos ele terá um valor maior do que foi investido hoje. Então, basicamente isso que nós estamos comentando na resenha, né, com mais detalhes. Especialmente convido a todos a participarem do nosso Trigo no Day. Teremos painéis de agronegócio, painéis da transição energética, muito importantes, assistam. E também o nosso relatório de sustentabilidade está sendo publicado já na próxima semana. Então, muito obrigado, Werner, aí pela participação, mais Trigo no Cast. Lembrando vocês aí da presença da Trigo em todas as redes sociais aí, relevantes, estamos todas lá. E quantidade de informação que tem sobre a gente, sobre nossas empresas, nos nossos canais aí do YouTube também. Então, Werner, muito obrigado, parabéns por mais uma resenha. E eu sempre falo com o Werner que está na hora de a gente lançar mais um livro, né? O primeiro livro que a gente lançou era uma época que eu escrevia bastante aqui na Trígono, mas diante daí da profundidade das resenhas que o Werner e o time dele escrevem, eu parei de escrever. Então, esse segundo livro que a gente está querendo organizar seriam só as resenhas aí do Werner e da equipe dele. Acho que vale a pena. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado.